CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, eu sou Natasha Leone e a partir de agora você fica com a gente aqui no CBN Universidade. Até às 10 horas da manhã tem muita informação para você, ouvinte da CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. E vamos saber o que tem de destaque no programa deste sábado. Conselho Universitário aprova a proposta que garante recursos para programas de pós-graduação profissionais pela UEPB. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, Tecnologias da Informação e a nova área científica. Ecologia. Pesquisadores da UEPB estudam o Rio Paraíba ao longo de 4 anos e a gente traz a entrevista com o coordenador da pesquisa de longa duração. Ainda tem a participação inédita do professor Denis Medeiros com as dicas no quadro Português Sem Segredos deste sábado. Por aqui a gente fala sobre cinema e democratização da sétima arte. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. Oi, gente. A gente já começa com a informação sobre a reunião ordinária do Conselho Universitário da UEPB, que no último dia 30 aprovou a proposta que autoriza a criação e o funcionamento do Programa Interno de Auxílio Financeiro aos programas de pós-graduação profissionais pela instituição. A proposta foi enviada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UEPB com o objetivo de fortalecer a pós-graduação da universidade, especialmente os mestrados e doutorados profissionais, em meio aos cortes de orçamento para a pesquisa científica no cenário nacional. O auxílio é para o financiamento de despesas específicas que devem estar previstas no plano de aplicação de recursos, e a prestação de contas de cada programa será de responsabilidade de cada coordenador. A execução das despesas são de responsabilidade da administração central da UEPB. Essa é mais uma iniciativa da UEPB para a efetivação da pesquisa científica e mercado profissional entre os estudantes da instituição. Que bacana, não é mesmo? Agora a gente se liga na terceira coluna da série Tecnologias da Informação e a nova área científica com Luciano Nascimento. Vamos ouvir. Direito e Cidadania. Bom dia a todas e todos os ouvintes da rádio CBN Campina Grande. Sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. E nessa coluna nós estamos desenvolvendo, portanto, uma série denominada de Tecnologias da Informação, Sociedade e Direito. E esse é o terceiro episódio de 8 previstos para essa série. E no episódio de hoje trataremos sobre Tecnologias da Informação e a nova área científica. Ou seja, o paradigma das tecnologias da informação, inventando, criando, fazendo surgir uma nova área de produção do saber, do conhecimento e da ciência. Muito bem. As tecnologias da informação, ou sistemas de informação, tornaram-se uma área científica a qual o capitalismo moderno, ou o que os teóricos denominam de capitalismo tecnológico, fizeram surgir. O que aconteceu é, em realidade, o surgimento de um campo científico de exploração tecnológica que envolve corporações econômicas, sociedade ou teoria da sociedade e sistema do direito. As tecnologias da informação assumiram relevância nos campos econômico, humano, social e jurídico definitivamente. As atividades humanas no campo do processamento de dados ou no campo do processamento de informações, a profissionalização nos espaços de produção, ou seja, a reinvenção dos meios de produção no capitalismo, o armazenamento de informações que evolui para a terminologia de armazenamento de dados, a confirmação, a divulgação, o tratamento de informações, todas essas expressões reunidas ou especificamente organizadas, posicionadas, podem e devem representar a geografia de uma nova área científica.
E essa nova área científica é denominada pelos teóricos do mundo das tecnologias como área interdisciplinar da ciência. A ciência da informação, portanto, como também é conhecida, essa ciência da informação constrói métodos e técnicas, né, ou edifica ferramentas metodológicas e técnicas que serão instrumentos na funcionalidade e nos procedimentos de análise, coleta, classificação, manipulação da informação. Seu objetivo científico é a informação. Ou seja, os teóricos das tecnologias da informação, que são observadores na produção do saber e do conhecimento, têm como objeto originário de suas observações, inequivocamente, a informação, o surgimento da informação, a produção da informação, a circulação da informação. Ou seja, a informação se tornou objeto científico. A informação passa a ser, portanto, gênese. A informação passa a ser, portanto, processo. Ela passa a ser, portanto, meio de produção. Ela passa a ser, portanto, veículo de transformação. A informação passa a ser dados de conhecimento. Isso é, sem dúvida alguma, o surgimento de um paradigma. A denominada, portanto, ciência da informação, segundo os teóricos, envolve, no mínimo, 6 áreas do saber, do conhecimento, e que o objeto final é a ciência da informação. Primeiro campo seria denominado de estudos da natureza matemática. Esse campo teria a função, portanto, de elaborar, formular, produzir e organizar estudos no campo da recuperação da informação e da bibliometria. Portanto, o seu domínio fica entre recuperação da produção de informação e o espaço da bibliometria. Um segundo campo seria a teoria sistêmica, e essa é antiga nas ciências sociais, porque, inclusive, muitos teóricos das ciências sociais e que inventaram modelos de sistemas nos quais uma das construções é, sem dúvida, a teoria sistêmica, muitos dos teóricos se apropriaram do paradigma do sistema biológico para uma metodologia da transportação, como, por exemplo, fizeram os estruturalistas funcionais, como Parson, como Talcott Parson, na sociologia americana, ou os funcionalistas estruturais, como Niklas Luhmann, na sociologia alemã. Enfim, como os autores do funcionalismo, do construtivismo, do estruturalismo, sempre utilizaram de modelos biológicos transportados para as ciências sociais. Então, essa teoria sistêmica, dentro da ideia da ciência da informação, ela seria a origem dos princípios que organizam essa ciência da informação. E essa origem de princípios é fundamentalmente de apropriação do sistema biológico. Um terceiro campo é a teoria crítica. A teoria crítica, que está presente nas ciências sociais numa diversidade de escolas do pensamento, como, por exemplo, a escola do pensamento crítico-social italiana, né? Nesse campo, as ciências da informação vão utilizar metodologias voltadas para as humanidades, a filosofia e a história, ou seja, utilizarão estruturas das ciências humanas e sociais aplicadas, da filosofia e da história. Um quarto campo seriam as teorias de classificação e representação. E aqui, a construção de técnicas que possam identificar e organizar a estrutura do conhecimento, que possam dar uma estética sistêmica à organização de conceitos e criação de relacionamentos. Um quinto campo, denominado de estudos em produção e comunicação científica, quer traduzir na ciência da informação a formulação de metodologias e técnicas, a elaboração de estratégias para, portanto, fazer surgir uma formação do cientista da informação. Ou seja,
um preparo, um aperfeiçoamento, uma escolástica daquele personagem que será nominado de cientista da informação. E ele será responsável, portanto, pela produção de conhecimentos inovadores, estampados, traduzidos pela ciência da informação. E um sexto e último campo de produção do saber, do conhecimento, seriam os estudos de usuários e objetivos. Esses estudos de usuários quer traduzir uma objetividade, uma política de objetividade que tem como função mapear as características, e não apenas as características, mas determinar as características de uma população apontada como objeto de estudo, para ela criar um planejamento de informação e construções de projetos esses que podem ser traduzidos pelos mais diversos pensamentos ou as mais diversas matrizes. Os estudos de usuário seriam, portanto, mapeamentos e características de determinada população para a construção de projetos que envolvem economia, educação, socialização, etc. A isso os teóricos têm chamado de ciência da informação. Obrigada, Luciano. E sábado que vem tem mais Direito e Cidadania aqui no CBN Universidade. E vamos de intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente fala sobre o edital do Meu Projeto em 3 Minutos, que deve premiar com dinheiro os melhores projetos de pesquisa da UEPB apresentados em vídeos. O edital continua aberto e a gente traz os detalhes. Por aqui ainda tem dica de português com o professor Denis Medeiros. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. A gente segue com informações e já falando sobre os 4 lançamentos inéditos na área da comunicação, publicados pela editora universitária da UEPB. Os livros no formato digital são Comunicação, Aprendizagens e Sentidos, Difusão, Mediação, Interfaces, Bifurcações, organizado por Aline Weschenfelder e Antônio Faustino Neto. Outro e-book é o Eleições 2020, Comunicação Eleitoral na Disputa para Prefeituras, de Ariosvaldo de Castro Azevedo Júnior, Karina Bernardi e Luciana Punk. Mutações do Trabalho, Paraíba, Radar Jornalístico em Tempos de Pandemia, organizado por Cremilda Medina. E a 4ª publicação é Comunicação Rural, de Luiz Fernando Soares Zuin. As publicações trazem discussões atuais da comunicação e são textos escritos por grandes nomes da área, como a Cremilda Medina, por exemplo. Os e-books estão todos disponíveis no site da editora universitária, o www.eduepb.edu.br, e podem ser baixados gratuitamente. E a gente fala agora sobre o edital do Programa de Disseminação do Conhecimento Meu Projeto em 3 Minutos, que deve premiar os melhores vídeos com a apresentação de projetos desenvolvidos por alunos da graduação e pós-graduação pela UEPB. Os interessados em participar podem se inscrever e enviar os vídeos até o dia 15 desse mês. E o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, Francisco Jaime, e as informações sobre esse processo entre os estudantes da Universidade Estadual da Paraíba. Olá! Aqui quem fala é o professor Francisco Jaime, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da UEPB, e eu estou falando hoje em nome da comissão organizadora do edital Competição Vídeos Meu Projeto em 3 Minutos, que já está rodando há cerca de um mês dentro da UEPB. Essa ação é uma ação feita pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, pela Pró-Reitoria de Extensão, juntamente com a Coordenadoria de Comunicação da UEPB, e visa permitir que os alunos de graduação e de pós-graduação que desenvolvem projetos na universidade divulguem seus projetos em vídeos com duração no máximo 3 minutos. O importante desses vídeos é que eles não ultrapassem 3 minutos e que ele seja voltado com uma linguagem clara e simples para que um público não especialista entenda, ou seja, para que os seus parentes, seus vizinhos, qualquer pessoa que assista esse vídeo saiba o que você está fazendo. Esse projeto tem o objetivo de aprimorar a habilidade de comunicação dos estudantes e também para divulgar para a sociedade os projetos e pesquisas que são desenvolvidos dentro da nossa universidade.
É importante lembrar que esse edital está com inscrições abertas até sexta-feira. Então, sexta-feira é o último dia para você, aluno de graduação, aluno de pós-graduação, enviar os seus vídeos. É importante que vocês falem com seus orientadores, com seus coordenadores de pesquisa e se inscrevam. Essa inscrição termina na sexta-feira. Na semana seguinte vai começar a fazer o processo de avaliação dos vídeos, onde uma comissão avaliadora composta por pelo menos 3 membros vão selecionar os 2 vídeos de cada uma das categorias para compor em torno de 10 a 15 vídeos que vão ser selecionados pelo público. Ou seja, quem vai, na verdade, avaliar e classificar o primeiro, segundo e terceiro lugar que vão receber prêmios em dinheiro serão exatamente as pessoas da sociedade que vão curtir os vídeos no YouTube, Instagram e Facebook da universidade. Então é importante que vocês participem, divulguem seus trabalhos e qualquer dúvida pode entrar em contato por e-mail através dos contatos disponibilizados no edital. Esperamos contar com vocês e vamos fazer uma divulgação grande aí dos projetos que são desenvolvidos aqui na universidade. Estamos aguardando as inscrições de vocês. Um abraço e até breve. E a previsão do edital é que o resultado seja divulgado no mês de outubro e os vencedores recebam premiação em dinheiro, nos valores de R$3.000, R$1.700 ou R$1.000 para primeiros, segundos e terceiros colocados, respectivamente. E se você é estudante da UEPB, capricha no teu vídeo, apresenta teu projeto de uma maneira bem legal. E só tenha cuidado para não passar de 3 minutos no tempo do vídeo final. Boa sorte a todos! Agora a gente se liga nas dicas de português com o professor Denis Medeiros. Vamos ouvir. Português sem segredos. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis Medeiros e aqui vão mais algumas dicas da nossa língua portuguesa para o seu dia a dia no quadro Português sem Segredos. A primeira dica diz respeito a uma expressão que é muito utilizada nos textos e alguns alunos tentam fazer uma concordância inadequada. Quando a expressão é utilizada no sentido de considerando-se, tendo em conta, tendo em vista, a expressão é haja vista e não haja visto, por exemplo. Então, haja vista é sempre uma locução verbal invariável, que não admite a flexão nem de número e nem de gênero. Então, por exemplo, a situação tende a se agravar, haja vista o problema causado pelas empresas. Ou também, haja vista os últimos acontecimentos, é provável que o evento não aconteça. A segunda dica é uma exceção. Quando se fala no comparativo de superioridade do adjetivo grande, a gente tem as formas maior e a gente tem o mais grande. Volto a dizer, mais grande como uma exceção. É restrito a uma situação específica que vamos ver agora. Ele somente vai ser utilizado quando se confrontarem duas qualidades ou atributos do mesmo ser ou do mesmo objeto. Por exemplo, esta casa é mais grande do que bonita. Então veja que eu estou fazendo uma comparação com a mesma casa. E não faria sentido eu dizer esta casa é maior do que bonita. Mas por outro lado, se eu estiver comparando com a casa de outra pessoa, então eu vou utilizar o maior. Esta casa é maior do que a da minha irmã. Percebe a diferença? Outro exemplo, aquele texto está mais grande do que bom. Veja que não faria sentido eu dizer aquele texto está maior do que bom. Mas aí se eu for comparar com outro texto, aí eu vou dizer aquele texto está maior do que o que eu li. E aí algumas pessoas podem dizer, mas professor, é muito feio falar dessa forma. Eu lembro da professora mineira Cíntia Chagas que brinca dizendo que o feio também existe. Vamos para a terceira dica. E aí, Denis, é imprimido ou impresso? Na verdade, as duas palavras estão corretas e vai depender do verbo auxiliar que a gente vai utilizar. O verbo imprimir é um verbo abundante, ou seja, ele tem duas formas de particípio. E aí, dependendo do verbo auxiliar, a gente vai utilizar de uma forma ou de outra. Vamos aos exemplos. Quando eu digo que existem dois tipos de particípio, é justamente fazendo referência ao particípio regular, aquele que termina com ido, com ado, né? E o irregular, impresso, por exemplo. Então, o regular vai ser imprimido e o irregular vai ser impresso. A forma regular eu vou utilizar quando o verbo auxiliar for ter ou haver. Ou seja, aquela impressora já havia imprimido o documento, certo? Havia imprimido. Eu pensei que ele tinha imprimido o documento. Então, quando eu utilizar haver e ter, vai ser imprimido, vai ser verbo
vai ser particípio regular, ok? A forma irregular, impresso, eu vou utilizar quando o verbo auxiliar for ser e estar. Por exemplo, as folhas já estão impressas. O livro foi impresso. Beleza? A quarta dica está bem presente na atualidade, nesta pandemia. A gente está mais tempo em casa e acaba fazendo algumas compras online. E aí, a entrega é em domicílio ou a domicílio? Basta eu lembrar, eu pensar que a entrega é em casa. Então, se a entrega é em casa, vai ser entrega em domicílio. E não entrega a casa, entrega a domicílio. Beleza? E para finalizarmos, a nossa última dica de hoje, muito utilizada nos textos, sobretudo nas conclusões, o uso de afim junto ou afim separado. Afim tudo junto é bem menos utilizado e dá uma ideia de semelhança, de afinidade. Por exemplo, no meu aniversário deste ano, devido à pandemia, só convidei parentes e afins. Outro exemplo, os afins se atraem. Outro exemplo, português e espanhol são línguas afins. Beleza? Afim separado indica propósito, interesse, finalidade. Então, ele estudou muito a fim de passar no concurso. Eu estou a fim de ficar sozinho. Então, dica na redação, ficar atento. É bem mais provável que o uso recorrente seja o afim separado, que é com finalidade de. Ok? Então é isso, pessoal. Outras dicas vocês podem encontrar também no meu Instagram, @prof.denismedeiros, Denis com 2 N's. Um abraço, bom fim de semana e vamos em frente. Obrigada, professor Denis. E sábado que vem tem mais português sem segredos aqui no CBN Universidade. E vamos de intervalo que no próximo bloco a gente fala de uma grande pesquisa sobre o Rio Paraíba. A gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e o nosso assunto agora é a pesquisa de longa duração da Universidade Estadual da Paraíba, que estuda elementos ecológicos do Rio Paraíba. Recentemente, a Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba, a FAPESC, assinou repasse de recurso de mais de R$190 mil para o desenvolvimento da pesquisa, que deve seguir ao longo de 4 anos. E para entender um pouco mais sobre esse grande estudo que pesquisadores da UEPB estão desenvolvendo, conversamos com o professor da instituição, Etan Barbosa, que é também o coordenador do projeto Rio Paraíba Integrado. Professor, explica pra gente o que é o projeto Rio Paraíba Integrado. O Rio Paraíba Integrado é um projeto que responde a perguntas importantes de longa duração, né? Um projeto que tem um objetivo, né, de traçar estratégias, de cumprir metas de longa duração relacionadas às questões ambientais na Paraíba, tendo como unidade de estudo a bacia do Rio Paraíba, uma bacia hidrográfica de extrema importância no contexto social, econômico e ambiental paraibano, e a pretensão nesses 4 anos que o projeto se desenvolverá é atuar 3 núcleos importantes, um núcleo nas nascentes do Rio Paraíba, na região de Monteiro, Sumé, São João do Cariri, o núcleo 1, que a gente chama, o núcleo no Agreste, tendo Campina Grande, Lagoa Seca, Guarabira, essa região do Médio Paraíba, e o núcleo 3, né, que é a foz do rio, né, a parte baixa do rio, formado por João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, Lucena, Bahia, né, e ainda Rio Tinto, naquela grande região. Então, o projeto, uma estrutura, um arranjo institucional que conta com diversos parceiros nacionais e internacionais, parceiros institucionais de gestão de água, de gestão ambiental, como a ESA, CAGEPA, ICMBio, IBAMA, SUDEMA e outros que estão envolvidos nessa empreitada importante do projeto. Então, nós, no âmbito do programa PELD, né, as propostas a serem desenvolvidas na bacia hidrográfica do Rio Paraíba abrangem 9 linhas temáticas importantes, desde dinâmica de populações e organização de comunidades e ecossistemas, padrões e frequência de perturbações naturais e impactos antrópicos e seus efeitos sobre os ecossistemas dessa bacia, os efeitos
das mudanças climáticas sobre as comunidades biológicas terrestres e aquáticas, bem como relacionadas à qualidade hídrica dessa bacia. Vamos abordar com muita ênfase os serviços ecossistêmicos, a educação ambiental, a educação e a popularização científica e, logicamente, a restauração de ecossistemas, né? Então, tem uma pegada muito forte sobre a mitigação dos problemas ecológicos, os problemas ambientais nessa bacia e, sobretudo, um dos eixos principais é a transposição da bacia do Rio São Francisco para as bacias na Paraíba, né? Então, as intra- e intertransposições de bacias hidrográficas que acontecerão no estado. Além do que, abordaremos saúde ambiental, principalmente da população humana, e, finalmente, monitoramento de propostas e modelos de gestão na bacia hidrográfica do Rio Paraíba. Então, essas são 9 propostas, 9 linhas temáticas que estruturam o PELD Rio Paraíba integrado. Ao longo de 4 anos, o que vocês devem observar? A nossa proposta foi aprovada pelo CNPq, financiada 100% pela FAPESC, apresenta como linhas fundamentais 3 condicionantes chaves. Um é a transposição de águas do Rio São Francisco para o Rio Paraíba, no eixo leste, que a gente chama de transposições intra- e interbacias, porque nós vamos ter do Rio São Francisco para o Rio Paraíba e do Rio Paraíba para outras bacias, como no caso as vertentes litorâneas, né? O canal Acauã-Araçagi, que levará águas da bacia do Rio Paraíba para a bacia do Rio Mamanguape. A segunda linha e condicionantes chaves desse projeto são as mudanças climáticas, né? O efeito que essas alterações estão promovendo na biota aquática, na biota terrestre, na vegetação da caatinga, né? E na biodiversidade como um todo e afetando os serviços ecossistêmicos na bacia. E, por último, a integração de pesquisas, um foco na sustentabilidade socioambiental e econômica voltado, né, para o desenvolvimento do estado da Paraíba. Assim, esse projeto ele se desenvolverá ao longo da bacia do Rio Paraíba, contemplando 3 núcleos, o núcleo 1, o Alto Paraíba, o núcleo 2, o Médio Paraíba, e o núcleo 3, o Baixo Paraíba, articulando aí um arranjo institucional compostos em cada núcleo de unidades de conservação, instituições de ensino superior, programas de pós-graduação, órgãos de gestão ambiental, gerências de ensino do Estado da Paraíba e entidades de base envolvidas nas questões ambientais na bacia. Cada um dos núcleos se compromete a abranger estudo de flora, de fauna, dos ecossistemas aquáticos, da fauna e flora terrestres, questões socioambientais de comunidades tradicionais ribeirinhas e educação formal e não formal. A proposta é estabelecer núcleo que se dará pelas características intrínsecas de cada região das 3 subbacias, dos 3 núcleos que compõem o Rio Paraíba. E essa pesquisa será realizada de forma integrada e considerando a bacia hidrográfica do Rio Paraíba como uma unidade de estudo de projetos do programa PELD, Programas Ecológicos de Longa Duração. Em que estágio a pesquisa está? Quais são os próximos passos? A nossa pesquisa, né, do Rio Paraíba integrado, ela está bem no início. Recentemente foi publicado no Diário Oficial da União, né, o convênio estabelecido entre o CNPq e a FAPESC. A FAPESC é a nossa gestora e financiadora dos recursos, 100% dos recursos foram financiados, e a partir daí foi aberto conta, foi estabelecido um cronograma para esse ano, em que as equipes já se articulam através dos seus subprojetos, né, nos 3 núcleos que compõem o Rio Paraíba, né, o núcleo 1, as nascentes, o núcleo 2, o Médio Paraíba, e o núcleo 3, a foz do rio. Já temos um calendário de reuniões estratégicas, já tivemos 2 reuniões com o CNPq, foi estabelecido também que em novembro, teremos uma reunião mundial, uma reunião estabelecida entre os PELDs brasileiros e os
PELDs mundiais, a rede chamada IUTER, né, a rede de PELDs internacionais. Então, em novembro, nós teremos essa reunião remota entre todos os sítios em todos os países do mundo. E, no cronograma, já temos em março do ano que vem, provavelmente, a primeira avaliação e acompanhamento que o CNPq fará. A notícia boa, a notícia interessante, que essa reunião será presencial e será promovida pela FAPESC aqui na Paraíba, né? Então, a FAPESC se prontificou em realizar a primeira reunião de avaliação do programa PELD no Brasil, né? Aqui, juntando todos os sítios, todos os mais de 50 sítios PELDs que compõem o programa no Brasil. Então, isso é muito importante. Esse é o nosso cronograma, né, de planejamento agora e possivelmente de início das atividades até o final desse ano. Então, esse segundo semestre de 2021 será de planejamento e início das atividades de campo. Como está montada a equipe para esse trabalho? Nós temos presente todas as IEs, todas as instituições de ensino superior da Paraíba reunidos, a UEPB, a UFPB, a UIFPB e a UFCG. Então, essas instituições, através de seus grupos de pesquisa, através de seus programas de pós-graduação, integram, né, a base, os núcleos de pesquisa que desenvolverão cada uma das 9 linhas temáticas do PELD Rio Paraíba integrado dentro daquelas 3 condicionantes chaves, né? Transposição, mudanças climáticas e serviços e biodiversidade ecossistêmica. E esse arranjo de grupos de pesquisa, de unidades montadas nas pós-graduação, tem o auxílio, né, e serão integradas às instituições de pesquisa e de gestão ambiental no Estado, como a AESA, o INSA, o ICMBio, a SUDEMA, né, e outros órgãos que, logicamente, farão parte ao longo do tempo da gente, né, do projeto, como também os parceiros de outros estados, parceiros nacionais que a gente tem em Minas Gerais, São Paulo, Brasília, né? E parceiros internacionais, formando uma rede maior, uma rede de assessores, né? E de intercâmbios que a gente estabelece com outros países, como Portugal, Espanha, os Estados Unidos, Austrália, Itália, e entre outros. A pesquisa vai ser financiada pelo governo federal. Qual a importância desse incentivo para o desenvolvimento da produção científica? A importância desse projeto PELD, Rio Paraíba Integrado, se volta principalmente porque a bacia desse rio, né, é estratégica para o manejo e gestão dos recursos naturais e por ser responsável pelo abastecimento atual e futuro de uma população de mais de 600 mil habitantes, que cresce a uma taxa de quase 20% a cada década. Então, o Rio Paraíba é uma área de concentração de atividades industriais, agrícolas, do turismo, do comércio, né? Possui um histórico de conflitos, motivados principalmente pela degradação ambiental e em consequência de antigas e extensas áreas de plantio do algodão, milho, feijão, sisal, cana-de-açúcar, enfim, explorações da pecuária. Tudo isso elevam índice de assoreamento, de poluição no rio, de funções das atividades de esgotamento sanitário, carcinocultura. É importante se debruçar sobre toda essa problemática, clarear, através de pesquisas, o estado atual desses conflitos e agir de forma a gerir essas questões, minimizando, mitigando, se antecipando nesse futuro aí que a gente tem, principalmente no centro de uma discussão das mudanças climáticas, né, com vertentes voltadas para a transposição de São Francisco, né, e, logicamente, a degradação ambiental que bate às nossas portas aí a cada dia. Então, precisamos ganhar essa guerra. A preço de hoje, o que podemos compreender sobre os efeitos da transposição do Rio São Francisco para a nossa região? E o que o estudo vai poder nos indicar? Esse empreendimento ele se estabelece como um novo vetor, não só de segurança hídrica, mas também de desenvolvimento do Estado. A execução de pesquisas multidisciplinares, nucleadas através do sítio PELD Rio Paraíba Integrado, e aliado a expertises e infraestruturas, né, de parceiros nacionais e internacionais, proverão,
né? Certamente, estudos fundamentados na governança de água, no conhecimento e no uso sustentável da biodiversidade regional, como políticas estratégicas para a conservação e entendimento do capital natural do estado da Paraíba, com um potencial de ativo ambiental no uso sustentável da biodiversidade e como modelo de gestão para as tomadas de decisões presentes e futuras, né? Num contexto de mudanças globais rápidas e drásticas que a gente tem visto. Então, a transposição tem os seus desafios, principalmente porque ela é um veículo, um mecanismo de introdução de espécies exóticas, espécies que podem trazer riscos à saúde ecológica dos nossos reservatórios, das nossas bacias hidrográficas, mas também é um momento de oportunidades, dada o déficit hídrico, déficit de água na bacia hidrográfica do Rio Paraíba, as necessidades que essa bacia tem de equilibrar, de promover zoneamento ambiental e ela ser um dínamo, um motor de transformação social, econômica e ambiental para o Estado. Obrigada, professor. E o Etan Barbosa, que contribuiu aqui com o nosso programa, é docente do Departamento de Biologia da UEPB e coordenador do Laboratório de Ecologia Aquática da instituição, o LEAC. E vamos para a nossa última pausa. Bem rapidinho, a gente está de volta para falar sobre cinema e democratização da sétima arte. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e já com dica de atividade cultural para você. É que teve mudança na data de realização da 4ª edição do Festival de Cinema de Rua da cidade de Remígio. O evento, que era para estar sendo encerrado neste sábado, foi adiado para os dias 24, 25, 26 e 27 deste mês. Por causa da pandemia, o festival continua sendo realizado na modalidade remota, com a exibição de filmes e toda a programação online através das redes sociais do evento. Este ano, o festival contará com a Mostra Pedra da Letra para filmes de longa-metragem, Mostra Arribação para curta-metragem e Mostra Curimataú para filmes de produções universitárias e novos diretores, além de filmes convidados em sessões especiais. Tem ainda a oficina e debate sobre as produções. No total, foram selecionados 60 filmes que serão exibidos e devem ser premiadas as melhores produções em 15 categorias, incluindo melhor filme, melhor roteiro, melhor direção, melhor ator e melhor atriz. O Festival de Rua de Remígio nasceu como fruto da extensão do Festival Audiovisual de Campina Grande, o Comunicurtas, o EPB, no ano de 2017. O evento, que funciona como vitrine para a produção audiovisual, é realizado pela Prefeitura Municipal da cidade de Remígio, com o apoio da Universidade Estadual da Paraíba, através da Coordenadoria de Comunicação e a Associação Cultural Pedra da Letra e Ipuarana Cultural. Além do apoio, o festival conta ainda com a colaboração da produtora Polvo, consultoria, além do suporte do Festival Comunicurtas UEPB. E a gente segue falando sobre a sétima arte. Afinal de contas, os filmes são opções de lazer para muita gente. O nosso repórter João Paulo Cardoso preparou uma matéria para a gente falando sobre algumas iniciativas de democratização do cinema aqui em Campina Grande. Vamos ouvir. Ir ao cinema é considerado um dos programas mais frequentes dentre as possibilidades de lazer da classe média. E assistir um filme que acaba de ser lançado não pode ser considerado um programa de baixo custo, o que acaba dificultando o acesso das classes mais populares. De acordo com o Ministério da Cultura, 90% dos municípios brasileiros não possuem salas de cinema, e em decorrência da concentração socioeconômica entre as classes sociais que está presente nas salas de shoppings de cinema do país, muitas pessoas ficam sem acesso às produções audiovisuais. Por outro lado, é comum percebermos a adoção de iniciativas voltadas para a democratização da sétima arte. Como, por exemplo, os projetos de cinema itinerante. Podemos citar o Comunicurtas Itinerante, idealizado pelo coordenador de comunicação da UEPB, Hipólito Lucena, e o projeto Cinema de Bairro, que é realizado pelo professor de telejornalismo Rômulo Azevedo. Essas duas iniciativas levam cultura, entretenimento e lazer de forma gratuita para seus telespectadores. E foi pensando na democratização do cinema que o jornalista Hipólito Lucena resolveu criar uma extensão itinerante do projeto audiovisual Comunicurtas UEPB.
o festival já consolidado em Campina Grande passou a ser exibido de forma itinerante em várias cidades da região. Os projetos itinerantes têm o apoio dos estudantes da UEPB e UFCG e têm como principal objetivo levar as produções audiovisuais para as cidades próximas a Campina Grande. Ainda de acordo com Hipólito Lucena, além das exibições de filmes e curtas, o projeto oferece oficinas sobre audiovisual para os participantes. É uma base bem importante dessa ação, né? Então, é uma oficina de formação, onde a gente trabalha as diversas vertentes da produção audiovisual, seja com a produção de roteiro, atividade de interpretação para TV e cinema, outras oficinas ligadas à produção audiovisual, como oficina de rádio, oficina de web cinema, enfim, diversas oficinas que a gente desenvolve nesse processo, adaptando e aproveitando das potencialidades também de cada cidade, né? Nas comunidades periféricas aqui em Campina Grande, muitas pessoas podem contar com projetos sociais como o Cinema de Bairro, no qual traz inúmeras vantagens para os indivíduos. Entre elas está o gosto pela sétima arte e a busca pela criatividade. O Cinema de Bairro é desenvolvido pelo Departamento de Jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. O idealizador do projeto e professor da UEPB, Rômulo Azevedo, contou que o projeto Cinema de Bairro surgiu com o intuito de levar as produções audiovisuais que eram restritas ao público para os bairros de Campina Grande. Segundo ele, antes da pandemia, as exibições eram feitas de segunda a sexta-feira semanalmente, mas o potencial da nossa cidade para o cinema é pouco explorado. Nós temos espaços públicos, né, que poderiam ser usados para ampla divulgação do cinema e, ao mesmo tempo, oferecer ao grande público, né, uma opção de lazer que eles não têm. Então, vou dar aqui, por exemplo, nós temos o Cinema São José. O Cinema São José é um cinema estranho, porque é o único cinema do mundo que não passa filme. Então, se tivesse um equipamento de cinema, uma tela, etc., e uma programação regular para a exibição desses filmes, principalmente nos finais de semana, é interessante, né? Pessoas, né, que não têm possibilidade de ir até o shopping assistir, poderia, né, numa sala desse tipo, né, ser contemplado. Outro lugar também aqui, o Teatro Rosil Cavalcante, do Centro Cultural, antigamente era um cinema, o Cinema 1, aqui em virou teatro agora, mas poderia não exibir filmes também. Seria uma outra opção também de lazer para o público e também de ampliação da divulgação do cinema. Então, espaços existem, equipamentos existem. O que falta é uma política cultural voltada para a exibição dos filmes, né, para plateias maiores, para o grande público, né, sessões gratuitas naturalmente, e utilizando esses equipamentos que já existem aqui na nossa cidade. Fora outras opções de exibição também, que são possíveis, porque hoje é muito mais fácil você ter um equipamento para exibir filme do que antigamente. Antigamente era um projetor que poucos tinham e assim por diante. Hoje todo mundo tem um datador, todo mundo tem um equipamento que é capaz de exibir com qualidade um filme. O projeto Cinema de Bairro é uma ponte para a democratização do cinema e garante que as pessoas que não podem pagar pelo ingresso para assistir um filme nos cinemas particulares possam ter acesso à cultura nas grandes telas. O cinema itinerante é uma forma de democratizar e levar um pouco de conhecimento, cultura e lazer através da sétima arte. E mesmo em meio à pandemia da Covid-19, as iniciativas não ficaram paradas. Elas se reinventaram e passaram a ser de forma online. Tudo para garantir momentos de diversão através da arte. João Cardoso para o CBN Universidade. Obrigada, João Paulo. E no fim do ano, sempre é realizado o Festival Audiovisual de Campina Grande Comunicurtas UEPB. E agora, em 2021, não vai ser diferente. O festival chega à 16ª edição e com certeza vem com uma programação recheada com oficinas, debates, exibição de filmes e muito mais. Estamos todos só aguardando o lançamento do edital Comunicurtas 2021, que deve seguir também com atividades híbridas em virtude da pandemia da Covid-19. E
assim, a gente encerra o CBN Universidade deste sábado, 7 de agosto de 2021. Eu agradeço a audiência de todos vocês que sempre nos acompanham aqui nas manhãs de sábado. Para quem perdeu algum pedaço do nosso programa, ele já vai estar disponível na TV UEPB no YouTube. O CBN Universidade teve a apresentação minha, Natasha Leone, com edição e finalização de Isis Coelho e Apolo Ricarte, direção de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma produção da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, através da parceria entre a universidade e a Rádio CBN em Campina Grande. A gente volta semana que vem a partir das 9 horas da manhã. E desde já você é nosso convidado. Até sábado que vem. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.